E hoje o jornal O Estado de São Paulo traz em manchete, a capa: Guedes faz pacote em 5 eixos para conter gastos do governo. Então vamos lá, os pontos principais que o jornal traz. Reforma administrativa, que mexe na estabilidade dos novos servidores. PEC emergencial, vai reduzir despesas obrigatórias e abrir espaço para investimentos. PEC DDD, desvinculação, desindexação e desobrigação de gastos no orçamento, tornando despesas mais flexíveis. Pacto Federativo propõe nova divisão de recursos do pré-sal com estados e municípios. E o Programa de Ajuda a Estados, que concede empréstimos a estados em dificuldade em troca de ajustes. São esses 5 eixos para conter gastos do governo que o ministro Paulo Guedes está apresentando, Thaís Herédia. Oi, Zé Paulo. Olha, essas 5 medidas, elas são mais do que esperadas, elas fazem todo sentido. Como disse o Gustavo Franco hoje, ex-presidente do Banco Central, também no Estadão, são reformas que estão atrasadas há 20 anos, né? A gente já podia ter revisto esses mecanismos todos que o governo quer mudar agora para melhorar a gestão das contas públicas, impor limites, né? Limites aos excessos, limites à liberdade dos governantes de fazer o que bem entendem com o dinheiro público, tirar esse engessamento que só fez crescer na gestão do orçamento, deixando esse pouco dinheiro que sobra para investimento e para programas sociais, por exemplo. Então, são todas medidas muito boas, né? O que eu tenho conversado aqui com economistas e também com alguns empresários, a preocupação deles é a seguinte: todas essas fazem muito sentido e a grande pergunta é: por que o governo está abrindo mão de tocar a reforma tributária junto com isso, ou manter a reforma tributária como uma das prioridades? Inclusive, o Rodrigo Maia, ontem, num evento aqui em São Paulo, disse isso. Ele falou: olha, eu não sei por que o governo não poderia largar essa reforma, né? Porque, do ponto de vista do investimento, eu estava falando aqui dessa expectativa que está sendo mostrada aí com os dados do mercado financeiro, né? Com as negociações do mercado financeiro mais otimista, expectativa pelas reformas. A reforma tributária é a que melhor ou que gera mais impacto positivo no ambiente de negócios. E você imagina o seguinte: uma empresa que quer fazer um investimento grande aqui no Brasil no setor de serviços, tá certo que a gente vai receber muito investimento em infraestrutura, que são investimentos pesados, enfim, e que não necessariamente ligados ao setor de serviços, pelo menos não no primeiro momento. O setor de serviços pode ser o que vai mais receber ou passar por mudanças com uma reforma tributária em que você diminua a tributação sobre consumo e aumente sobre renda e também sobre serviços. Então, como que ele vai fazer um investimento se ele não sabe como é que vai ser o regime tributário no Brasil daqui a 1, 2, 3 anos, se a reforma passar? Então, essas reformas aqui são ótimas. O ministro Paulo Guedes, como pela primeira vez, conseguiu juntar e deixar muito claro quais são as mudanças que precisam acontecer. Outros governos não conseguiram fazer isso, então ele tem esse mérito de conseguir juntar e deixar muito claro que é preciso mudar. Faz todo sentido, o Brasil precisa enfrentar essa pauta, mas não dava para desistir da tributária assim tão fácil. Mas não desistiu não, né, Thaís? É um exagero. Vamos ver, né? Não tem nenhuma sinalização. O problema é que o impacto da reforma administrativa nas contas do governo é muito mais relevante. Essa reforma administrativa pode tornar pode modernizar ali as relações aí do Estado com o cidadão, com o contribuinte, mas a rigor não altera muito, né? Eles vão lá juntar 4 ou 5 impostos num só, aquelas coisas que fazem a felicidade de economistas. Esses caras ficam fazendo pose aí que são gênios da raça, e ao fim e ao cabo, o que interessa mesmo à população, que é reduzir a carga tributária, isso não acontecerá. A reforma administrativa, eu acho que a discussão será que é suficiente mesmo? Porque o país precisa de uma reforma administrativa muito mais profunda, precisa extinguir coisas que não fazem o menor sentido, que continuem existindo, né? Nós temos justiças jabuticaba, trabalhista, militar, eleitoral. A estrutura disso tudo custa
ao povo brasileiro, né? Isso custa, sei lá, uma centena de bilhões de dólares. Será que ninguém cogita extinguir com essas porcarias, né? Essas inutilidades? Outros tantos órgãos públicos nos 3 níveis que precisam ser extintos. Eu acho que o impacto da reforma administrativa me parece, para o tamanho da expectativa que foi gerada pelo governo, acho que, pelo que se anuncia, é alguma coisa, é claro que sim, é significativo, mas me parece bastante insuficiente, frustrante mesmo. A Bandeirantes ouviu um especialista, né? O presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, Carlos Ari Sandveld. Ele diz que essa reforma tem que estabelecer metas para os servidores. Vamos ouvi-lo. É preciso estabelecer metas para os servidores atingirem. Agora, essas metas têm que estar vinculadas às metas dos próprios órgãos, né? É preciso que o servidor saiba o que o órgão tem de desafio. Avaliações de desempenho com critérios objetivos, segundo o Carlos Ari Sandfeld, são fundamentais para a melhoria do serviço público. A equipe econômica estuda reduzir as carreiras do funcionalismo a menos de 10. Hoje são mais de 300? São mais de 300. A menos de 10 também acho que é um pouco exagerado. Não, eu só queria dizer aqui sobre a fala do Cláudio. Bom, primeiro, quem elegeu os economistas gênios da raça foi você, não sou eu, né? Eu não estou adjetivando, eu estou só trazendo a opinião deles, eu cubro economia, eu escuto eles. E segundo, a questão da reforma tributária, eu discordo de você como uma coisa simplória, né? O Brasil gasta mais de 2.000 horas para cumprir as suas obrigações tributárias, e o segundo lugar, que é a Bolívia, gasta 1.000 horas, né? Então, a média dos países emergentes é um pouco menos de 500 horas e dos desenvolvidos 200 e poucas horas. Então, eu não acho que é uma medida simplória e, como eu já falei aqui outras vezes, carga tributária não tem a ver com o sistema tributário, tem a ver com o tamanho do Estado. Então, sim, a reforma administrativa pode gerar, sim, uma economia significativa e importantíssima na gestão do Estado, que em algum momento, lá para frente, até porque o presidente Bolsonaro já disse que não quer que as regras alcancem quem já está na ativa, então, em algum momento, sim, vão significar uma redução significativa. Todas essas outras propostas também podem significar redução significativa, mas a gente está longe de conseguir baixar a carga tributária porque temos ainda um endividamento muito alto, né? Então, a defesa pela reforma tributária não tem nada a ver com benefícios tem a ver com a simplificação do ambiente de negócios, para o pequeno, para o médio, para o grande empresário. Não estou só falando desse cara grande que vem para cá comprar alguma coisa e investir aqui, mas para o pequeno, para o médio empresário também vale a mesma máxima. Então, por isso é que eu trouxe aqui a posição de que a reforma tributária é tão prioritária quanto as outras e nenhuma delas vai conseguir, no curto prazo, reduzir a carga tributária no Brasil, porque esse é um problema que vai além dessas medidas, né? Mas é por isso que depende de mais tempo. Daí a importância da reforma administrativa, né? Se fizessem uma reforma administrativa realmente profunda, que reduzisse drasticamente o custo do Estado, aí sim seria possível fazer uma reforma administrativa que incluísse a diminuição de impostos. Fora disso, a reforma administrativa é papo de elite, é papo de gente rica, porque para o povo brasileiro, para o trabalhador, esse vai continuar pagando os mesmos padrões de impostos que nós pagamos e com a utilização que a gente sabe que o Estado brasileiro dá aos nossos impostos, né? É claro que isso vai facilitar a vida de muita gente, né, investidora, etc. e tal, mas olha, para a totalidade ou a quase totalidade da população brasileira, nada muda. Olha, tem operação Lava Jato em São Paulo, mandados de busca e apreensão sendo cumpridos nesta manhã em São Paulo, Taubaté, Ubatuba, Taboão da Serra e também Itapetininga. As diligências estão relacionadas ao Paulo Preto, Paulo Vieira de Souza, crimes de lavagem de dinheiro com participação de familiares e prestadores de serviço. São alvos dos mandados familiares e pessoas ligadas ao ex-diretor da Dersa, a empresa paulista de desenvolvimento rodoviário, além de prestadores de serviço, tendo as apurações indicado possível participação na gestão de pessoas jurídicas usadas para a prática de lavagem de dinheiro e ocultação de documentos. O Paulo Vieira de Souza já foi condenado. Está preso lá com o Eduardo Cunha, né? Sai, volta, todo instante, fazem operação todo dia contra o Paulo Preto,
Todo dia é força de expressão aqui. Sempre, né? Tá na... Mas nada avança, né? Aliás, o Paulo Preto é teve crime prescrito, né? A gente Então, estava falando de prescrição agora há pouco aqui. Você veja só como funcionam as coisas, né? A todo instante nós noticiamos aqui uma operação nova contra o Paulo Preto. E a todo instante nós noticiamos que ele é suspeito de ter roubado mais e mais dinheiro de alguma obra em São Paulo. E curiosamente, em São Paulo, nada evolui. Ao contrário do que aconteceu na Lava Jato em Curitiba, ao contrário do que aconteceu na Lava Jato no Rio de Janeiro, e a gente pode aqui, e já fizemos isso muitas vezes, botar reparos em muitos excessos que foram cometidos pelos investigadores, mas em São Paulo a gente não consegue nem chegar ao ponto de concluir. Os investigadores avançaram demais e pisaram naquilo que não deveriam ter pisado, ou estão ralentando na investigação, não estão sendo rápidos o suficiente para a gente entender o que é que aconteceu. Aqui é sempre a mesma notícia. Né? E recentemente ele foi acusado de guardar 100 e tantos milhões, o dobro do que os irmãos Vieira Lima lá na Bahia. Aqui a gente não consegue chegar. Eu confesso que se me perguntar agora, eu não consigo concluir. Se ele tá preso, se ele tá solto, se é culpado, inocente. Aliás, toda hora ele uma novidade andou diferente. até mudando de ramo, né? Não é, Rafael? Ele estava organizando festinhas na prisão com a turma lá da Lava Jato que andou. Festinha às nossas custas, é claro. A Lava Jato mudou de comando aqui em São Paulo, não é, Pedro? Mudou. É a Janice Ascari agora, a procuradora Janice Ascari. Né? A mudança na Procuradoria-Geral da República gerou uma mudança. Lembra que a gente falou aqui que esses cargos de comando de operação, e foi o caso do Deltan, até por isso que a gente falou recentemente sobre o assunto, são designações do Procurador-Geral da República, né? E aí, com a mudança a chegada do Augusto Aras, houve uma mudança na força-tarefa aqui da Lava Jato. Agora a procuradora Janice Ascari é que está à frente da Lava Jato aqui em São Paulo. Mas assim como a Lava Jato de Curitiba, a gente tem, não sei se é por uma precaução já em relação à lei de abuso de autoridade que vai entrar em vigor no mês de janeiro de 2020, ou se é por uma ausência mesmo de elementos para pedir a prisão. As operações da Lava Jato elas têm sido baseadas em busca e apreensão. Não, mas aqui né? em São Paulo eles estão sendo precavidos desde 2014. Não, aqui em São Paulo teve a prisão do Paulo Preto, Sim. Só. É só isso que aconteceu em São Paulo? Mas em Curitiba teve a mudança do juiz, né? O novo juiz da Lava Jato tem um estilo bem diferente mesmo, né? Ele não... Eu acho, inclusive, que é anterior à lei de abuso de autoridade. Mas essa cautela, sem dúvida nenhuma, é visível, né? Depois da aprovação da lei. Não é só em São Paulo, não. Eu acho que a Lava Jato de Curitiba andou muito mais rápido do que as outras. Em Minas, por exemplo, né? Você tem um caminhão de provas lá que poderiam ser desmembradas para os procuradores de Minas apurarem. Tem ligação de um ex-senador da República falando, esse processo está onde? Está em Brasília, está em Curitiba, por isso que não anda, né? É uma diferença clara, nítida, né? Agora, essa história do Paulo Preto é um nó aí que ninguém consegue desatar, porque ele já foi preso 3 vezes, foi solto, agora está preso lá no Complexo de Pinhais, lá onde está o Eduardo Cunha. Diz que ele gosta de fazer ginástica, né? E até essa operação de hoje tem alguma coisa a ver com isso aí. E o nome da operação, né? Uma alusão ao fato dele ser um atleta. E, então, mas ele está preso lá em Curitiba. Alguns crimes já prescreveram aqui, nem chegaram a ser julgados. Isso aqui é uma loucura, né? E a coisa se arrasta aí sem muitos detalhes, né? Bom, mas o fato é que tem operação contra o Paulo Preto hoje, familiares aí estão tendo casas hoje revistadas pela Polícia Federal, claro que com autorização judicial.